Muito bem, meus amores. Então, a gente vai começar o capítulo 32 do módulo 11 da nossa apostila. O capítulo inicia com uma discussão sobre algumas ideias que pareciam favorecer a teoria da evolução e algumas ideias que pareciam não favorecer a teoria evolutiva, né, formulada por Darwin. Então, o que acontece? De acordo com os mendelistas que acreditavam em teoria de Mendel, eles falavam da herança genética, né? Então, principalmente os genes que estão na geração anterior. E eles validavam características descontínuas, categorias, cor do olho, de repente cor da pele, quantidade de filhos que podem ser geradas e assim por diante. Os biometristas vêm de medidas, então eles acreditavam em características contínuas, peso, altura, aquelas características que podem ser medidas, né? Então eles desvalidavam que Mendel explicasse a teoria da evolução. Para eles, somente as características contínuas explicariam a teoria da evolução. E eles procuravam, né, estabelecer que a herança não era só parental, a herança era ancestral. Então tinha interferência aí de outros genes dessa população como um todo, dessa genealogia. Mas eles não acreditavam que a teoria descontínua fosse explicada, não teria como explicar a cor do olho pela seleção natural, mas sim dava para se explicar a altura da população, a variação da altura da população com a seleção natural. Então o que acontece? Eles tentam explicar a distribuição normal. Distribuição normal é essa curva que a gente chama de curva em S ou curva de sino, curva de sino, que se aplica nessa população. O que é a curva de sino? Os opostos extremos possuem menor quantidade na população, são menos comuns do que os intermediários. Então, a mesma coisa se eu fosse fazer aí na sala de aula um levantamento da altura de vocês. Alguns ficariam aqui entre 1,70 e 1,80, alguns ficariam entre 1,50 e 1,60, mas a maioria estaria no fenótipo intermediário. Então, os biometristas, eles validam que apenas o deles eu consigo explicar, por exemplo, a seleção natural através de seleção direcional, disruptiva e estabilizadora. Teriam 3 tipos de seleções naturais, de acordo com os biometristas. Só como adendo, eles acreditavam na pangênese e nos caracteres adquiridos. A gente sabe que caractere adquirido é de Lamarck, né? Mas também não é assim tão descartável quanto aparenta. Existem exemplos, sim, que a gente pode citar, como aquela questão lá da epigenia que eu comentei com vocês. E a pangênese, o conceito é correto, o exemplo que é ruim. Então ele acreditava que todas as células do corpo apresentavam gêmulas que se acumulavam nas células germinativas e tinham informações do corpo como um todo. A gente sabe que isso acontece, mas são os cromossomos, né? Então, o que acontece? Na seleção direcional, ela direciona um dos extremos. Então, não mais o intermediário, mas sim o extremo. Por exemplo, se eu for falar de cor de pelagem da mais clara para mais escura, aqui a mais escura agora tem maior probabilidade de aparecer na população. Isso pode acontecer por alguma mudança ambiental, né, que antes favorecia o intermediário, agora favorece um dos extremos. A intermediária mantém a tendência, só que ela afunila mais essa curva. E a disruptiva é chamada assim porque pode haver eliminação dos intermediários. Então, eu tenho os dois opostos sendo favorecidos em determinada situação. Além disso, eu tenho a seleção sexual, né, que não favorece necessariamente uma vantagem adaptativa ao meio, mas, como eu seleciono mais parceiros, eu gero mais descendentes. Então, eu posso ter maior gasto energético, mas eu seleciono. Esse pássaro ele tem a plumagem preta com algumas partes azuladas e quando ele faz a dança do acasalamento fica esses desenhos mostrando para a fêmea. O mendelismo, por sua vez, ele atribui mais a herança genética, como eu falei, então a herança dos pais, e ele trouxe um problema. Porque, por exemplo, em heranças que são relacionadas a alelos dominantes, tinha a pergunta, mas por que ela então não é favorecida? Por que não é maioria na população?
Foi uma indagação de alguns estatísticos, né, de alguns biometristas, e até que veio um estatístico chamado George Udneyul, e ele fala que não, talvez isso se explique por uma interferência da herança ancestral. Ou, junto com isso, uma dominância incompleta, uma herança quantitativa, porque se a gente lembrar da herança quantitativa, ele fica também uma curva em sino muito semelhante, né, ao fenótipo da distribuição normal. Ainda assim, você poderia explicar estatisticamente as heranças contínuas de Mendel, mas ainda não explicava o porquê que a frequência é menor. E aí vem um matemático chamado Hard e outro que contribuiu chamado Weinberg, por isso ficou equilíbrio de Hard e Weinberg, que vai explicar esse porquê. Então, o que acontece? A frequência dos alelos numa população equivale à frequência do encontro de gametas, porque vamos lembrar que pela meiose, se eu tenho, por exemplo, azão, azinho, eu tenho 50% de chance de ser azão, 50% de ser azinho. Então, eu tenho 50% de chance de recombinar com azão, 50% de recombinar com azinho. Neste exemplo, ele traz uma população em que tem uma frequência genética de 25% de azinho-azinho. Por quê? Porque 2 desses indivíduos, no total de 8, tem esse genótipo. Então, a frequência do alelo azinho, né, vai ser a raiz da frequência dessa concentração de alelos totais. Vamos por partes. Então, o que o Hard-Weinberg propôs? Que existe uma fórmula para explicar essa frequência de alelos, que pode estar baixa porque a população está em equilíbrio, ou seja, o meio está constante. Então, é só verificar a frequência da população anterior que você já sabe a frequência da população atual, se o meio se manteve constante. É claro que para isso acontecer também os cruzamentos têm que ser ao acaso, tem que ter uma população muito grande, não pode ter eventos de migração, porque vai alterar o fluxo desses alelos, nem eventos de mutação, né? Então, tem que ser equilibrado realmente. Então, quando a gente tem essa fórmula aqui, a gente vê que P ao quadrado, ou seja, a letra P, representa o alelo azão, o alelo dominante. Então, azão é P ao quadrado. Azão, azinho, por que fica 2PQ? Se a gente lembrar da tabela lá, que a gente fez o quadro de Punnett, eu tenho um azão, 2 azões azinhos e um azinho. Então, Q está representando o azinho, P está representando o azão, e essa fórmula sempre tem que ser igual a 1, porque é 100% de todos as amostras da população. Então, P ao quadrado são os homozigotos dominantes, 2PQ é os heterozigotos e azinho são os recessivos. Ou seja, a probabilidade do gameta